Essa é a previsão das cartas do tarô para terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2026. Aqui nas finanças nós temos a energia do mago. Então vai ser aquele dia em que nós vamos ter uma vontade de gastar, sabe? Talvez nós vamos estar empolgados, vai haver uma certa iniciativa, uma criatividade, ou até mesmo podem surgir ideias de investimento, certo? De certa forma, acontece que nós podemos ser influenciados por uma energia que nos incentiva a fazer algo, a agir, a colocar algo em prática. Então, é uma vantagem e uma desvantagem isso, porque talvez nós podemos ser um pouco impulsivos demais. Então, é preciso também ter cuidado com essa empolgação, com essa vontade, porque antes de fato nós seguirmos uma vontade, um desejo e colocarmos em prática alguma atitude, precisamos refletir se de fato isso é necessário, se esse gasto ele é razoável, ele é necessário, ele é apropriado. E também é um dia que podemos perceber que talvez nós ganhamos bastante, temos um recebimento bacana de dinheiro, de recursos, podemos ter uma entrada bacana de recursos, mas também as contas serão equivalentes, ou seja, sabe quando dizem assim, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta? Pois é, mais ou menos isso. Mesmo que você talvez receba bem, ganhe bem, você também vai saber gastar, vai ter coisas para gastar assim nesse sentido, né? Então, é uma energia, principalmente de pessoas que até talvez investem ou têm uma perspectiva de ganhos diários, assim, ganhos momentâneos, assim, né? Porque em um momento pode ter um dinheiro e investir aquele dinheiro ali, e no outro momento pode acabar tendo prejuízo, e aí depois passa o prejuízo, acaba recuperando o valor com os juros e recuperando em dobro ainda, ganhando mais ainda. Então, é isso. Tem vantagens e desvantagens também nesse sentido, por conta do fluxo de ser um pouco instável. Então, por isso que é importante também lembrar disso. E aqui na área profissional nós temos o dois de espadas. E provavelmente esse dia pode trazer algum certo dilema no nosso trabalho. Podemos nos deparar com pessoas, tanto como clientes ou colegas, enfim, nós podemos nos deparar com pessoas que talvez elas estejam passando por algum problema, ou pode ser que nós também estejamos passando por algum problema, alguma situação que nós precisamos resolver, alguma responsabilidade que pode cair nas nossas mãos, uma situação complexa que pode chegar para nós termos que lidar assim nesse sentido, né? Então, é um dia que também no trabalho pode haver uma certa dificuldade na comunicação, onde talvez as pessoas podem estar um pouco resistentes, rígidas, assim, no sentido de não ouvirem o que temos a dizer, e às vezes isso é bem difícil, né? É bem difícil a gente trabalhar assim numa dinâmica onde é complicado conseguir se expressar e conseguir entender o que o outro quer dizer, então pode haver uma dificuldade na comunicação nesse sentido. Inclusive, aqui aproveito para lembrar vocês que daqui 10 dias, daqui 9 dias, eu acho, 9 dias, se eu não me engano, começa o movimento de Mercúrio retrógrado. O que isso significa? Significa que justamente situações como problemas na comunicação, problemas em entendimentos, problemas de diálogos, problemas de resoluções, problemas de decisões, problemas de deslocamento, de trânsito, de viagem, tudo que está envolvido com questões que são ligadas ao elemento e a essas questões de comunicação, de notícias, viagens, decisões e principalmente ao nosso pensamento. Por quê? Porque é um período onde provavelmente a gente acaba revendo muitas coisas para resolver de vez. Sabe quando você varre uma coisinha ali para baixo do tapete, sabe, nesse sentido da vida que você diz, ah, depois eu resolvo? Pois é.
Nesse período pode ser que talvez você tenha que resolver e então vai se aproximando esse momento que chega Mercúrio retrógrado bem pertinho. Ele vai durar do dia 26 de fevereiro até o dia 20 de março, certo? Então vai ser um momento de talvez rever algumas coisas, pode ser inclusive um momento que alguma pessoa do passado retorne, isso é bem comum de acontecer, porque justamente traz questões mal resolvidas. E aqui, o Dois de Espadas, ele fala inclusive sobre isso no trabalho, sobre talvez reaparecerem pessoas, assim, que tem alguma situação complexa para lidar, e também fala dessa questão do problema na comunicação que pode acontecer nesse dia de terça-feira. Aí aqui, entrando na área afetiva, nós temos os 5 de ouros. Sabe que energia é essa? É quando você tem uma amizade que é uma amizade ali que ambos acabam, às vezes, até se familiarizando por energias e sentimentos em comum. Como, por exemplo, quando você está passando por alguma situação complicada e talvez pode conhecer alguém ou ter alguém por perto, assim, que também está passando por uma fase complicada e talvez um possa servir de apoio para o outro. Beleza, ok. Aqui o que eu preciso lembrar é o seguinte: esse apoio ele não pode ser uma bengala. Por quê? Por que eu quero dizer isso? Porque o apoio, quando uma amizade te apoia, ela te eleva, ela te incentiva, ela te leva para diante, à frente, entende? E se uma amizade é uma bengala, ela vai se escorar em você, ela vai se apoiar em você. Talvez você não vai conseguir se apoiar nela, porque ela também está numa situação meio frágil. Então, veja, podem aparecer situações e pessoas assim, onde você percebe que a pessoa está no mesmo barco ali, né? Então, numa relação, por exemplo, isso às vezes significa um relacionamento onde as pessoas têm dependência emocional uma com a outra. E geralmente, o que acontece, né? Ambos são responsáveis pelas suas escolhas, por suas atitudes, mas acaba que, né, geralmente aqui que eu tô falando mesmo é de quem tem relacionamento, assim, geralmente um sabe, assim, das responsabilidades do outro, cada um sabe de si também, mas em momentos em que precisam resolver situações, um coloca a culpa no outro. Por exemplo, por que você não fez aquele... Não fez a janta que eu lhe pedi, que eu precisava? Por exemplo, né, vamos supor assim, será que... Deixa eu tentar encontrar um exemplo mais adequado, né? Mas vamos supor que tá um casal ali, e aí a pessoa passou o dia inteiro trabalhando e pediu pro parceiro, ou pra parceira, né, no caso, pediu pra outra pessoa da relação fazer um almoço ou tirar a comida do congelador. Aí vamos supor que a outra pessoa não tenha feito, e aí vai dizer assim: ah, eu não fiz, mas outro dia eu também pedi pra você tirar e você não tirou. E isso não é nenhuma vingança, mas é um ponto onde um usa desculpa sabe que as pessoas vão usando desculpas de erros para sustentarem os seus vacilos. Vão utilizando desculpas meio esfarrapadas assim para acabarem colocando a culpa na outra pessoa, né? Como se a outra pessoa também tivesse responsabilidade por aquilo, enfim. Então, podem ser pessoas assim que apareçam na dinâmica dessa terça-feira. Inclusive, pode ser também que você, solteira ou solteiro, estejam em algum encontro, alguma coisa, e a pessoa vai sentir um certo drama, ou você pode perceber na outra pessoa um certo drama. A pessoa reclamando ali que o trabalho tá ruim, a pessoa reclamando que a vida tá ruim, que a família não ajuda, que os estudos estão difíceis, ou que o trabalho tá complicado, que o chefe não dá um aumento, sabe? E aí a pessoa vai se queixando, vai se queixando, vai se queixando. E o que acontece? O 5 de ouros aqui, muitas vezes, ele mostra situações onde as pessoas acabam tendo essa impressão da gente e é uma impressão, de certa forma, negativa.
porque as pessoas te veem como uma pessoa dramática, uma pessoa sofredora, uma pessoa coitada ali. Então, às vezes fica essa impressão com as pessoas que veem o outro reclamando, o outro sempre reclamando, sempre se dramatizando e tal. Então, porque eu conto isso pra vocês porque já apareceu várias vezes nas consultas que eu faço, assim, de por que que não deu certo o relacionamento? Por que que a pessoa não quis me ver de novo? Ah, porque tu tava se queixando demais ali no encontro que vocês tiveram, tu ficou só se queixando. Claro que eu não falei com essas palavras, né? Mas entende, pra ser bem no português claro aqui com vocês, é isso. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas aí essa pessoa aqui vai, né, vai ser né, ela tá lidando ali com uma situação e tal, então, né, às vezes fica essa impressão para as pessoas, tá? Então, cuidado com isso também. Se você não quer causar essa impressão de coitada, de drama e tal, preste atenção como que você está se comportando. Às vezes as pessoas te veem como uma pessoa coitada, mas não é porque, ai, não é porque você só passa se queixando e reclamando das coisas e tudo tá ruim, entendeu? Aí aqui entrando na saúde e na espiritualidade, nós temos a carruagem. E na saúde traz uma boa vitalidade, né? Uma boa resistência, um dia em que provavelmente nós vamos conseguir, inclusive, bater certas metas, objetivos que nós tínhamos, de coisas que nós gostaríamos de fazer, e, inclusive, é um dia que talvez você que costuma tomar café vai estar na onda do café, meu amigo, minha amiga. Cuidado hoje para não exagerar na cafeína, porque a cafeína vai bater hoje legal, tá? Vai dar uma agitação, assim, né? Outra coisa, muita atenção à circulação. Você usa meias? Você tem problema de circulação? Não tem? Geralmente isso vem de genética, vem da família. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tô sempre cuidando, tomo castanha da Índia, porque já vem da minha família, da minha avó, da minha mãe. Então, coisas que nós temos predisposição, a gente tem que se ligar. Por exemplo, eu sempre dedico um momento do meu dia, quando eu finalizo o meu dia, para levantar minhas pernas, para a circulação baixar, sabe? Todo dia eu faço isso. E eu noto quando eu não faço. Quando eu não faço, começa a me dar um formigamento, começa a me doer as pernas, começa a, sabe? E então, se você tem isso também, né? Às vezes tem meias que dá para usar, às vezes tem coisas que dá para fazer para amenizar um pouco e ajudar na circulação também, né? Outra coisa, questões de alergia, tá? Questões de alergia, cuidado com o que você vai tomar, com o que você vai ingerir, algum remédio, ou alguma substância ou alguma coisa. Muito cuidado com a alergia que pode surgir, tá bom? E na espiritualidade aqui, essa energia da carruagem vai nos direcionar para nossas escolhas e vai nos perguntar de fato para onde nós queremos ir, onde é que nós estamos querendo chegar. Qual é o caminho que você deseja trilhar para onde você quer chegar? Porque assim, esse caminho é individual. E assim, eu não sei se eu deveria falar isso, mas é que, poxa, aqui quando eu vejo essa energia da carruagem aqui nos mostrando o quanto nós precisamos focar nas nossas coisas, principalmente agora. Terça-feira, lua nova, ano novo chinês, né? Na China eles comemoram ano novo, então é um ciclo que está se iniciando, querendo ou não, a gente pode sentir também essa energia, então o interessante seria, de fato, direcionar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas coisas, para que a gente consiga alcançar nos objetivos. E lembrando que o caminho é individual. E eu não sei se eu deveria usar essa frase aqui, mas assim, no caixão tem lugar só para um. Então, ninguém às vezes, assim, vocês podem sentir assim às vezes, não sei, uma falta de companhia, alguma coisa, mas tem que lembrar que o caminho é individual. É você que precisa seguir a sua vida, é só você que pode viver por você, ninguém pode viver por você. Tá bom? E aqui no conselho nós temos o valete de ouros. E antes de acabar, eu quero lembrar vocês que essa é uma tiragem coletiva. Talvez não ressoe com tudo que está aparecendo aqui nas cartas. E aí, nesse caso,
você precisa fazer uma leitura individual e particular, se você quiser saber algo mais específico sobre a sua vida. E eu estou disponível nesse link aqui que tem na legenda, na descrição do vídeo, você encontra o link para o meu contato e lá a gente conversa e eu vou conseguir entender como eu vou poder te ajudar através das cartas, certo? E o conselho com valete de ouros aqui fala sobre se permitir aprender, buscar conhecimento para si mesmo e vai justamente fazer uma ponte legal aqui com a nossa energia da carruagem, porque nos fala sobre nos dedicarmos com foco, interesse, dedicação nas oportunidades. E nesse sentido de aproveitarmos e usarmos a nossa criatividade a nosso favor, também precisamos ter os pés no chão para podermos ser realistas e trabalharmos dentro das nossas possibilidades, com, fazendo aquilo que a gente pode com aquilo que a gente tem. E eu lembro uma vez que eu fiz uma leitura para uma pessoa que dizia o seguinte, que ela poderia ter muita prosperidade se ela começasse ali fazer o empreendimento dela com aquilo que ela tinha em casa, com as formas que ela tinha em casa. Ela queria fazer pizza, queria fazer lanches para vender. E as cartas mostraram que super, só que ela não podia, por exemplo, já pegar um dinheiro para investir, para comprar alguma coisa, não. Ela tinha que fazer primeiro utilizando aquilo que ela tinha em casa, as formas que ela tinha, os potes que ela tinha, os recursos que ela tinha. E aí não deu certo, sabe por quê? Porque ela já queria investir, ela queria gastar, ela queria comprar forno, queria comprar mesa, queria fazer um monte de coisa assim, sabe? Que ia precisar do investimento. Só que esse dinheiro ia fazer falta e não, sabe? E realmente ela ia conseguir, pelo menos de início, ela ia conseguir fazendo com as coisas dela. Então, veja bem, como às vezes a gente pode perder oportunidades porque a gente está sonhando muito alto. Tem gente que é assim, gente, que sonha altíssimo, altíssimo, que já sonha assim, nossa, porque eu vou pegar um dinheiro, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, fazer aquele outro, fazer... Tá, mas e dentro das possibilidades aí que tu tens, o que tu pode fazer, né, nesse sentido do que tu tem aí, se tu não for pegar nenhum dinheiro hoje, nesse momento, se aquilo que tu tivesse esperando não chegasse, o que tu ia fazer? Tu tem criatividade para de alguma forma fazer esse movimento de trabalhar dentro do que funciona e utilizar os recursos que tu tem? Vou dizer para vocês que eu comecei assim também, gente. Eu comecei com 2 baralhos que eu tinha de tarô, um de Waite, um de Marcélia. Depois eu comprei um Lenormand. Depois, aí eu queria muito a Sibila Italiana, que a Sibila Italiana é muito especial, né? E aí eu fui, ela custava na época 300 e poucos reais. E aí eu lembro que eu tava ainda até trabalhando na farmácia, e trabalhava com tarô também, eu fazia 2 turnos. Só que o que eu fazia? Eu não podia comprar Sibila, então eu fazia as leituras com o tarô que eu tinha. Outra coisa também, eu lembro que eu tinha um celular que a gravação nele ficava muito ruim. E eu fiquei uns 2, 3 anos juntando dinheiro e crédito e tudo mais para poder comprar um outro celular para mim, para poder gravar meus vídeos. E aí eu fui, mas enquanto eu não tinha, eu fui gravando com aquele que eu tinha, entende? Então, a vida é muito sobre isso, gente. Às vezes a gente quer, eu quero empreender, eu quero não sei o quê. Tá, mas eu vou precisar de um capital de giro aqui, não sei o quê. Beleza, às vezes precisa, mas às vezes você também consegue fazer coisas com o pouco que se tem, sabe? Às vezes você consegue fazer alguma coisa com o que você tem aí na sua casa, não precisa, né? Você talvez não precise investir tanto, você precisa mais investir a sua atitude em concretizar as coisas, certo? Então esse é o conselho do Valete de Ouros aqui. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar, de seguir o perfil, ativar as notificações e me conta aqui nos comentários se foi útil pra você, se fez sentido, tá bom? Eu agradeço pela sua companhia, é um prazer estar aqui com vocês. Desejo uma ótima terça-feira abençoada, um feriado ótimo também pra quem tá de feriado, de folga. Um abraço fraterno e até mais.